A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais um vídeo, mais um dia de pregação e nós louvamos ao Senhor por mais uma vez estar aqui com cada um irmão e irmã que nesse momento está ouvindo a palavra de Deus. Antes de começar a palavra de Deus, queremos dar um forte abraço para você que está ouvindo esse vídeo, ouvindo. Um forte abraço do pastor Daniel, de todo o ministério, a Assembleia de Deus, Ministério Videira. Nós louvamos ao Senhor porque mais uma noite o Senhor tem nos permitido ouvir a palavra do Senhor. Por isso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro, ou melhor, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Leia aí comigo, por favor. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você pode aí acompanhar comigo dois versículos bíblicos. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e o versículo também 11. E é interessante porque estamos falando de uma coisa que é meio complicado dentro da igreja se falar. De luta, peleja ou porfia, como você queira chamar. É nessas guerras dos dias a dias, e claro, quando a gente fala de guerra, alguém pensa assim, nossa, é alguém pegando na mão um com o outro, ou brigando um com o outro. Não, estamos falando de uma guerra que a igreja trava. Não é uma guerra ou uma luta contra carne e sangue, como diz o próprio texto que acabamos de ler nos outros versículos. Não é uma guerra contra um homem ou uma mulher, não é uma guerra contra uma criança, enfim, não é luta contra carne e nem sangue. É uma luta no âmbito espiritual. E essas guerras, essas lutas, são comuns no dia a dia de cada um de nós. Você pode até não ser um frequentador da igreja. Você pode até não ser um cristão, seja católico, evangélico ou espírita. Você pode até não ter religião, mas uma coisa é certa. Todos os dias, como diz o ditado, é um leão que você tem que enfrentar. Você abre a porta da tua casa, ou muitas vezes nem abre a porta da tua casa, e já acontece uma luta, ou um leão para você poder matar. São dificuldades, são pelejas, disputas do dia a dia que nos afligem. E nós acabamos de ler um texto muito interessante, porque esse texto ele vai dizer que, ora, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra as potestades malignas, é contra o diabo. Vimos também que devemos nos fortalecer na força e no poder do Senhor, para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Essas astutas ciladas do diabo, muitas vezes, ela pode estar lá no teu trabalho, ela pode estar nos teus relacionamentos. Essas lutas diárias e essas astutas ciladas do diabo, ela pode ser uma palavra maldita ou mal interpretada, ou situações que você não calculou e que aconteceu. E aí você pensa consigo assim, poxa vida, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que nada está dando certo? Você já deve ter parado para falar isso. E é interessante que muitas vezes nós, como seres humanos que somos, nós falamos assim, Senhor, por que está deixando acontecer isso? Mas são lutas diárias. São pelejas e muitas delas preparadas pelo nosso arqui-inimigo, Satanás. O seu maior inimigo são três: o mundo, a carne e também Satanás. O mundo, nós já vencemos o mundo com Cristo, porque quem tem Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E sabemos bem que o que está dentro de nós é mais forte do que aquilo que está no mundo. Já vencemos o mundo. Temos também um outro inimigo perigosíssimo, chamado a carne.
A carne, segundo a Bíblia, é você mesmo. Sim, é você mesmo que confia na força do teu braço, na sua inteligência e que muitas vezes coloca você em enrascada. Sim, o seu inimigo também é você mesmo. Diz a palavra de Deus o seguinte, que do coração é que procede a saída de tudo na tua vida. São muitos caminhos que o coração planeja. Mas saiba que muitas vezes você mesmo arma uma armadilha para você. Mas você também pode vencer a carne. Observe bem, Romanos capítulo 8, que foi citado em pregações anteriores, diz o seguinte, que lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, acompanhem comigo, abra aí a tua Bíblia, ou acompanhe aí na tela comigo. Romanos capítulo 8, versículo 1, e vamos relembrar. Caso aconteça um erro, dá uma pausa na... Pode manter o silêncio. Olha o que diz na carta aos Romanos capítulo 8, versículo 1, e acompanha aí comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe bem, a carne ela não pode te condenar, porque você anda em espírito. Não é um espírito simplesmente uma pneuma, como diz os teólogos. Não é só um sopro de vida, é um espírito de uma nova criatura, uma nova criação, a qual foi soprado por Deus novamente. Cristo te vivificou. Por isso você é mais que vencedor em Cristo Jesus, em relação ao mundo, em relação à carne e também o nosso outro inimigo, Satanás. Observe bem, nós temos muitos inimigos, ou melhor, 3 inimigos: o mundo, a carne e também Satanás. Mas Satanás, ele tem um ponto positivo para ele. Satanás tem uma qualidade que muito crente precisa ter. Irmão Elias, você está falando bem de Satanás? Calma, não é para você ficar desse jeito aí não. Vou te explicar que qualidade é essa. Sabe quando você começa a faculdade e você não termina? Pois é falta de perseverança. Sabe quando você começa um novo empreendimento, você que é empreendedor e não consegue terminar? Pois é, isso talvez seja falta de perseverança. E Satanás, ele é perseverante. Ele vai tentar até o fim, e vai tentar até o fim. Você pode estar até achando estranho a minha repetição, porque para ele não tem fim. Ele vai ser derrotado, ele vai cair, mas ele vai levantar novamente. E outra, com novas estratégias. Enquanto aquele colega, ele para de implicar com você, Satanás, ele não para. Ele vai até usar outra pessoa. Enquanto aquele político, ele foi preso, enfim, parou de fazer a corrupção, ou fazer aquilo que não é bom aos olhos do Senhor, ou que é bom para o povo, ele parou porque está preso. Mas Satanás, ele está nos ares. Ele não está preso. Ele não vai descansar, porque ele é perseverante. Que qualidade que está faltando nos crentes hoje, que o Satanás tem. E aí você fala assim, então eu tenho que imitar Satanás? Não, você não deve imitar Satanás. Não, você não deve imitar Satanás. Na verdade, você tem que imitar a Cristo. Porque observe bem, existe um texto muito conhecido dentro das Sagradas Escrituras que aponta para um lado perseverante de Cristo ainda maior do que o do próprio Satanás. Observe que Cristo estava lá muito tranquilo, começando o seu ministério, foi batizado e de repente o Espírito do Senhor levou ele para o deserto. Levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias. E nesse jejum veio Satanás
e tentou a Jesus com a própria palavra de Deus. E olha que interessante, mesmo tentando Jesus com a palavra de Deus, Jesus continuou perseverante naquilo que foi ordenado. Eu quero convidar você a ter a perseverança de Jesus e não imitar Satanás. Porque se nós estamos perseverando agora, era para poder perseverar contra Satanás. E é nessa luta contra Satanás, na perseverança, na imitação, essa imitação que o apóstolo Paulo diz para nós imitarmos. Olha que diz lá o texto, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Leia lá, olha aí na sua tela. Diz assim, 1 Coríntios, ou a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha que coisa linda! Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Devemos imitar a Cristo nesta perseverança, nesta luta constante contra Satanás. Sabe, eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte para você. Dizer que o maior problema hoje na tua casa é o seguinte. Primeiro, você precisa pedir que Cristo habite dentro dela. Como vou invadir uma casa aonde está sendo habitada por um valente? Como eu vou invadir uma casa que está sendo habitada por um valente? Se existe um valente dentro da tua casa, um outro valente não pode entrar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Se Cristo, que é o nosso valente, está dentro da casa, Satanás, que é outro valente, não vai habitar dentro dela. A sua luta hoje não é contra o seu marido que chega todo dia embriagado. A sua luta não é contra, quem sabe, a violência que é circunvizinha da sua casa, do teu trabalho. A sua luta não é contra o teu chefe, não. A sua luta é contra Satanás. E a sua casa, ela precisa ter como habitador ou morador o Cristo Jesus. E aí acontece o seguinte. Cristo morando dentro da casa, o valente não entra. Eu quero convidar você a, nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor, a fazer o seguinte: peça a Cristo para habitar dentro da tua casa. Não coloque coisas anátemas, maldições dentro da tua casa. Ah, você quer controlar, irmão Elias? Tudo que entra na minha casa, sou eu não. Não sou eu. Vamos para a Bíblia, porque aqui é palavra de Deus. Então abra comigo em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. E observe que Deus quer falar contigo, que é Ele que toma conta da sua casa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Coloque Cristo na sua casa. Você precisa pedir que Ele possa ser o morador dentro da tua casa. Outra coisa importante é o que está dentro do texto, porque não podemos fugir do texto. É o quê? Com quais armas você tem lutado nesta peleja? É a arma da fofoca? É a arma da murmuração? É a arma da reclamação? Você deve estar dizendo para mim. Não, eu estou orando, eu estou jejuando. Mas vamos definir bem que armas são essas? Observe que o texto diz que as nossas armas são essas. O capacete da salvação. Como você vai lutar nesta peleja sem o capacete da salvação? Vou te fazer uma pergunta muito boba. Costumo fazer muito isso na EBD, né? Costumo fazer muito isso nas igrejas que eu visito.
E quem me conhece sabe que também faço. O capacete fica onde? Você deve estar pensando assim, que pergunta é essa? Mas pensa comigo, o capacete fica na mão? O capacete fica no seu tronco? Não. O seu capacete fica na cabeça. Como está o teu entendimento? A salvação está aqui, na sua cabeça? Ou você ainda fica se lamentando, dizendo, eu não sei se eu ainda sou salvo. Eu não sei se Cristo ainda tem misericórdia de mim. Então o capacete está onde? Na nossa cabeça, no nosso entendimento. É preciso que você, através da salvação que Cristo te dá de graça, renove o seu entendimento. O que diz lá a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 2? O que nos diz? É justamente a renovação do vosso entendimento, para entender o que é agradável, o que é santo ao Senhor. Para você que quer meditar nessa palavra, com carinho medite em Romanos capítulo 12, versículo 2 e leia com mais calma. E você verá que é preciso renovar o seu entendimento. A sua salvação precisa estar aqui, para depois fazer todo o cumprimento em todo o teu corpo, espírito e também alma. Outra arma infalível contra Satanás e os seus anjos é a espada. O que é a espada? É a palavra de Deus. Qual é o teu relacionamento com esta palavra? O seu relacionamento com esta palavra é numa estante empoeirado? Você joga a sua Bíblia em qualquer lugar e deixa? Ah, não, vou abrir a Bíblia no Salmo 91 para trazer salvação? Para trazer proteção para minha casa contra Satanás? É esse o relacionamento que você tem com a palavra? Sinto muito em te dizer, mas você não tem saúde espiritual para entrar nessa batalha. Você precisa de saúde espiritual e esta saúde está na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nos diz uma palavra muito conhecida que o próprio Cristo fala lá no deserto. E qual é esta palavra? Que não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A referência está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E o nosso Cristo também usou esta palavra contra Satanás. Você precisa ter um bom relacionamento com a palavra dele. E nós temos muitas outras armaduras. Espada, capacete, temos a couraça. Temos o calçado da preparação do Evangelho. Ah, eu serei crente, mas não quero ir para a igreja. Eu serei crente, mas eu não quero ter um pastor. Infelizmente, você não terá a preparação do Evangelho. Porque para ter a preparação do Evangelho, é necessário aprender com aqueles que sabem. É necessário caminhar com aqueles que conhecem. É necessário ter comunhão com a igreja. Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus a fazer parte da comunhão em Cristo Jesus. A viver um evangelho de excelência. Não é esse evangelho que não tem renovação do entendimento. Não é esse evangelho que fica preso a sistema religioso que já comentamos em palavras anteriores. Eu quero convidar você a um evangelho de renovação. Eu quero convidar você em nome de Jesus, novamente, a orar comigo, a pensar também comigo de que existe alguém querendo te destruir, mas também existe alguém querendo te dar a vida eterna. Alguém que quer te levantar, te ungir como servo ou serva dele. Por isso eu quero convidar você em nome de Jesus a orar comigo. E nesse momento eu não quero que você só ore não, porque já que você será uma guerreira, você será um guerreiro, eu quero convidar você a lutar comigo, a pegar com a espada, assumir o capacete, colocar a couraça, ter os calçados da preparação do Evangelho. Ainda que não estamos no templo, mas nós somos templos. Temos o Espírito do Senhor. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Mas antes que ore, eu quero convidar você que está ouvindo esta palavra, acompanhando as outras que já se passaram, os louvores. Quero aproveitar o ensejo
dá um joinha. Vá lá, dá o seu like. Curta em nome de Jesus. E não é só curtir não, compartilha. Manda lá para aquele teu amigo que precisa de uma palavra. Esta palavra ou outra que passou. Não importa o dia que foi pregado. Porque a palavra ela é viva e eficaz. Seja em qualquer espaço ou em qualquer tempo. Amém? Então, em nome de Jesus, faça isso. Não por nós, mas pelo reino dos céus. Ore comigo e aproveita você que não é crente, ou melhor, vamos corrigir esse negócio aí, né? Você que não é cristão, que não é guerreiro e quer ser guerreiro hoje, quer ser um monstro na fé. Quero convidar você a aceitar Jesus como Salvador. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, nós te louvamos mais uma vez com esta palavra. Palavra essa que veio dos céus. Esta pessoa que está ouvindo agora a palavra. Eu quero em nome de Jesus abençoá-la, abençoá-lo. Eu quero em nome de Jesus outorgar as bênçãos que vêm da tua parte sobre esta vida. Livrá-lo agora, Senhor, do vício do cigarro, porque ele disse que não vai aceitar a Cristo porque é viciado no cigarro ou nas drogas. Eu quero em nome de Jesus, esse mesmo Espírito que me libertou, liberte ele agora em nome de Jesus. Esta mulher que não aceita Cristo porque tem medo do que pode ocorrer na casa dela, tira essa sensação de insegurança, tira essa sensação de medo e nós repreendemos agora esse morador intruso que entrou nesta casa, nesta vida, no nome de Jesus. E pedimos ao Senhor, seja morador da casa desta tua serva, deste teu servo. E agora revista a cada um que ouve esta palavra com as tuas armaduras, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da tua família. E de novo eu quero repetir, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.